todos. Nós vamos começar agora, com um pouquinho de atraso regulamentar, a conferência do professor Nildo Orix, as raízes intelectuais do consórcio Petucano. Nessa ocasião ele vem lançar o livro dele, Colapso do Figurino Francês, como a gente conversou há um tempo atrás, no berço do figurino francês, né? É significativo que esse lançamento aconteça aqui na Faculdade de Ciências Sociais da Universidade de São Paulo. Bom, apresentando o professor Nildo rapidamente, ele é professor do Instituto de Estudos Latino-Americanos, é presidente lá na Universidade Federal de Santa Catarina, professor do curso de Economia e Relações Internacionais, né? Se doutorou no México, conheceu o Rui Mauro, foi orientando o Rui Mauro, e é uma das principais vozes dissonantes aí, pelo que a gente pôde ver ontem no debate, com o figurino francês encarnado aqui na mesa, na pessoa da mediação. Enfim, o professor fica à vontade para começar a sua conferência. Bem, obrigado queria agradecer especialmente ao Ailton, a todos os que estiveram envolvidos nesse convite para apresentar o colapso do figurino francês, crítica às ciências sociais aqui na USP. Queria fazer apenas uma precisão. Eu tive uma larga relação com o Rui Mauro, mas ele não foi oficialmente o meu orientador. Meu orientador oficial foi o sociólogo equatoriano Agustín Cueva, que também faleceu muito cedo, lamentavelmente. E ele também faleceu no meio. E o meu orientador depois foi o Sérgio de la Penha, que é um engenheiro e grande pensador mexicano. E com o Rui a gente sempre teve uma relação de orientação informal. Pude ter o privilégio de conhecer o Rui aqui no Brasil, depois no período do mestrado e doutorado lá, foram uns 7 longos anos no México, em que o Rui esteve um período, voltou para o Brasil e voltou para ficar mais um período no Centro de Estudos Latino-Americanos da Universidade Nacional Autônoma do México, e que nós tínhamos uma larga relação, e não era uma assessoria, como tampouco a orientação do Sérgio de la Penha e do Agustín Cueva era uma orientação, digamos, formal. Quando eu levava o escrito, líamos, discutíamos 10, 15 minutos o texto, e depois discutimos 4, 5 horas sobre os temas da política, do Estado, da economia, da luta de classes. Não era essa orientação, olha, nesse parágrafo, né? Entrava as questões teóricas já na discussão. Então, foi um privilégio tê-lo como um orientador informal. O tema dessa exposição, que está muito bem expresso aqui, as raízes intelectuais do consórcio Petucano, eu devo começar com essa expressão, Petucano, que não é de minha autoria. A expressão Petucano é de Gilberto Felisberto Vasconcelos, professor da Universidade de Juiz de Fora, que mora em Petrópolis, tem uma larga e importante obra, é um homem da cultura brasileira. E o Gilberto cunhou essa expressão, Petucano. O consórcio Petucano é uma contribuição já minha. Aqui tem um consórcio Petucano, o Gilberto usou para outro motivo e eu adotei para, de fato, mostrar que durante muito tempo, nas ciências sociais, e especialmente aqui na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, todos aqueles que entravam aqui, em alguma medida eu pude ver isso ontem, nas observações muito agudas, nas críticas que eu recebi aqui, que foram muito valiosas, dava a impressão de que aqui nós estávamos na casa do que eu considero um mito nesse sentido antropológico da expressão, quer dizer, uma escola paulista de sociologia, que contou com a contribuição de muita gente, e entre outras figuras de Florestan Fernandes, a quem o colapso do figurino francês eu dedico um ensaio. E ontem eu disse, o Florestan foi devorado
pelo monstro que ele ajudou a criar. E expliquei, e explico aqui por quê. E ficou muito claro que alguns alunos diziam que nem Florestan mais é lido na sociologia. O que é lamentável sobre alguns aspectos, porque em alguns livros do Florestan ele tem uma contribuição notável, embora o Darcy Ribeiro sempre disse que a única parte relevante da obra de Florestan seria os 2 livros sobre os Tupinambás, que é a dissertação de mestrado e a tese de doutorado. Mas o Darcy Ribeiro dizia, muito para puxar a brasa para a sua sardinha, porque ele, obviamente como antropólogo, ele dizia um pouco em broma, de maneira ácida, mas era também o que ele pensava. Porque o Darcy era muito refratário dessa sociologia que veio de São Paulo. Tem algumas premissas essa minha exposição. Quando eu falo de São Paulo, eu estou falando, e falo da USP, eu estou falando da maior universidade brasileira. Talvez agora em número de alunos, não sei como é que está, mas foi historicamente a maior universidade brasileira. E essa universidade foi criada pelo que existe mais reacionário no estado de São Paulo e na cidade de São Paulo. Foi criado pelo movimento contra-revolucionário de 1932, um movimento que nasceu da derrota da oligarquia paulista contra Getúlio Vargas, contra esse movimento nacional de 30. Vocês nunca esqueçam que Getúlio bombardeou São Paulo. O sujeito que dirigia aqui, o general que dirigia aqui as tropas, era o pai do João Batista Figueiredo, o último militar, o último general da ditadura brasileira. E São Paulo criou a USP supostamente para o liberalismo ilustrado, mas objetivamente para criar os quadros que a elite paulista precisava na sua disputa política com o nacionalismo brasileiro, com o nacionalismo varguista. E a USP, quando eu falo da USP, eu não estou falando só da USP, eu estou falando do sistema de pós-graduação brasileiro que durante longo tempo se alimentou do sistema de pós-graduação brasileiro. Quando aqui a República instaurou os mestrados e os doutorados aqui na USP, logo na força da ditadura, a USP expandiu sua influência no Brasil. Há cerca de 2 ou 3 anos a USP comemorou o fato, a cifra nada desprezível de ter formado 100 mil doutores e mestres. Em toda a universidade brasileira nós temos os pianos. Então eu falo aqui, mas obviamente estou falando da universidade brasileira, do horror que é o sistema de pós-graduação brasileiro. Diga-se de passagem, um sistema que goza, todos os que estão no sistema de pós-graduação têm um certo orgulho, os professores mesmo, têm um orgulho desmedido de estar no sistema de pós-graduação e com muita resistência e certamente com menos preparo, com menos dedicação, dão aulas na graduação. Como se de fato na pós-graduação existisse um debate intelectual que é verdadeiramente um fracasso. Basta ver aí, presenciar uma reunião da Unpox. Quem duvidar, vá numa reunião da Unpox para ver o que é a miséria das ciências sociais no Brasil. Mas a despeito da miséria, eles não perdem a pompa. Quanto mais miseráveis, mais se exibem como uns snobs e os tais. Mas as ciências sociais no Brasil se arrastam. E vou dar algumas demonstrações disso. Eu me ocupei desse tema porque a imagem que as universidades passam, os sistemas de pós-graduação passam, etc., é tudo menos isso. A universidade ainda goza do privilégio de se exibir como se fosse, de fato, a casa do conhecimento, como se fosse, de fato, a casa da crítica, como se fosse, de fato, a casa do debate intelectual. Ao contrário disso, o que nós sofremos é o caráter dominante do acadêmico. E o acadêmico é a derrota do intelectual na universidade. No lugar do intelectual universitário surgiu a figura do acadêmico. Essa figura do acadêmico, cuja expressão máxima pode ser a expressão máxima do colonialismo, o sistema de classificação da CAPES dos mestrados e doutorados, a coisa mais colonial, horrorosa e infame que surgiu no sistema brasileiro.
Eles vão demorar para chegar aqui no que eu estou dizendo, mas eles vão chegar, mas não vão chegar envergonhados. Hoje, esse jornal paulista, portanto, esse jornal provinciano, da província de São Paulo, coloca um editorial dizendo o seguinte: fracassou e está liquidado o Ciência Sem Fronteira, que é um dos programas mais colonizados da história do país. É o nosso sistema de fomento de fuga de cérebros. Nós financiamos para os países centrais, sob o argumento de que é preciso ter um intercâmbio acadêmico, eles não falam intercâmbio intelectual, porque isso seria uma impostura completa, o domínio do inglês, ou do alemão, do francês, ou do espanhol, etc. E fracassou porque os empresários nunca colocaram dinheiro, porque não faz parte da natureza da burguesia brasileira ser empreendedora, ao contrário, ela está assaltando o Estado o tempo inteiro. E tampouco é um programa que agora, segundo o Estadão, o governo cortou todos os fundos e o Renato Janino Ribeiro está reconhecendo quase, tampouco vai anunciar o fim, mas ele vai morrer por inanição. Não tem mais bolsas para o futuro. Então, a Universidade Brasileira ainda ela vive essa mitologia, que é a casa do saber, a casa da ciência e a casa da crítica. É claro que se fizermos uma análise um pouco mais rigorosa, isso não resiste ao menor exame. Mas ninguém está disposto a cortar na própria carne e analisar a situação dizendo, olha, fracassamos. Fracassamos. A Universidade Brasileira é um grande fracasso, um gigantesco fracasso. E esse fracasso pode ser dado, por exemplo, por um dado elementar. Desde 94, quando esse sistema ganha força, musculação, na gestão do inesquecível ministro Paulo Renato de Souza, da Unicamp, ministro do governo Fernando Henrique Cardoso, durante 8 anos, se não estou equivocado, os 2 mandatos, se instituiu esse sistema. Desde então, começou uma conversa da CAPES, que é dita agora sem cerimônia pelo Jorge Guimarães, que é o presidente da CAPES, que a produção científica brasileira cresceu e cresce todo ano. Essa produção científica é contabilizada através da publicação de artigos, no que eles chamamos os papers, em periódicos indexados, e o que eles chamam ainda de maneira mais colonizada, revistas internacionais, que eu vou dizer que não existe nenhuma revista internacional, mas eles dizem as revistas internacionais. E começou de fato a crescer, eu acho que na área de saúde agora é que é a área que mais cresce, há uma publicação gigantesca de artigos. Na contramão dessa tendência, o que a gente vê no balanço de pagamentos do Brasil é que desde 94 o pagamento de royalties, de produtos, usos, patentes, etc., cresce violentamente. De tal maneira que nós poderíamos estabelecer um gráfico. Quanto mais nós, entre aspas, internacionalizamos os chamados saber acadêmico, as publicações, etc., curiosamente nós estamos cada vez mais pagando mais royalties para o estrangeiro. O dado de 2014 deve ser 4 bilhões de dólares. Cresce e seguirá crescendo. Quer dizer, a Universidade Brasileira não incide em algo fundamental, que é atacar a dependência científica e tecnológica. É muito bom para o professorzinho individual, é até bom para o programa, porque ele é avaliado pela CAPES segundo esses critérios, e o professor não se toca, que ele está num sistema mundial de produção de conhecimento, cuja expressão mais acabada foi dada pelo ministro Aloysio Mercadante, também da Unicamp, quando era ministro de Ciência e Tecnologia, que numa reunião, numa sessão do Senado Federal, reconheceu que o Brasil não publica patentes e deu como exemplo precisamente a Copaíba. A Copaíba que nós, nos artigos internacionalmente publicados no mundo inteiro, quase 80% dos artigos sobre a Copaíba, que é uma planta amazônica, que só dá aqui nos trópicos, portanto, não dá em Boston, não dá na China, não dá na França, não dá na Inglaterra, só dá aqui. Essa planta
nós temos a maior contribuição de artigos, mas nós não temos nenhuma patente. A China, vocês podem checar esse dado, mas é mais ou menos assim. Os Estados Unidos têm 15 patentes, a Inglaterra tem 7, a China tem umas 3 e o Brasil não tem nenhuma patente da copaíba, que é uma planta nossa. Isso é um depoimento do Aloysio Mercadante que mostra o seguinte: quanto mais publicamos, mais empobrecemos. O que o professorzinho colonizado, submetido ao figurino francês, não se dá conta? É que ele pega um artigo, transforma a sua pesquisa num paper. Quando é um tema como o que diz Pierre Bourdieu, não tem a menor importância. Isso aí pode publicar, isso aí é alienação completa. Ou o conceito de justiça de John Rawls, também isso aí pode publicar aos montes, que não tem a menor importância. A menor. Só tem importância como manifestação de alienação em massa, né? E de cretinice intelectual. Bom, esses professores publicam suas pesquisas sobre a copaíba, e aí já tem importância. Toninho, sobre a erva mate, um amigo meu lá no Japão, aí já tem importância, porque os japoneses estão descobrindo as propriedades anticancerígenas da erva mate, eles estão buscando tudo isso aí. Então, estão buscando o tempo inteiro tudo, o que é relevante, fazendo ciência, estão fazendo ciência, tecnologia. Então, nós publicamos isso. Lá nos Estados Unidos, tem um sistema de bolsas que atrai pesquisadores, então eles mandam buscar o sujeito lá de Belém do Pará, que está fazendo um estudo sobre a copaíba, dão uma bolsa para ele nos Estados Unidos, ele fica 1 ou 2 anos, faz as suas pesquisas nos laboratórios. O laboratório com quem ele está articulado na universidade faz parte de uma articulação entre financiamento público da universidade estadunidense, mais uma multinacional, mais a universidade. Esses artigos vão para lá, mas também vai um artigo de um sujeito da Guatemala, vai um artigo do sujeito da Indonésia. Isso tudo cai na mão de uma revista do sujeito lá, ele pega esses documentos, patenteia ciência e tecnologia, produz medicamentos, depois vende na farmácia, e o professor da USP, orgulhoso de ter publicado numa revista internacional, vai e compra o analgésico, o anticancerígeno, o anti-inflamatório derivado da copaíba, paga royalties, está pagando por uma parte do trabalho dele próprio sem se dar conta. Qual é a diferença desse sujeito para um operário da Volkswagen? Nenhuma. Os dois estão submetidos ao trabalho alienado. Os dois. O operário da Volkswagen pode pelo menos alegar em sua defesa que ele não tem um título de doutor. Mas o doutorzinho do nosso sistema de pós-graduação é um ignorante de pai e mãe. É um alienado de 5ª categoria, mas ele exibe no programa de pós-graduação o seu currículozinho Lattes. Paga royalties, fortalece o sistema do primeiro mundo, fortalece o sistema financiamento estatal, empresa multinacional e universidade, que funciona na Europa e funciona nos Estados Unidos, mas que obviamente não funciona num país periférico. Então, esse é só um exemplo que foi reconhecido pelo próprio ministro de Ciência e Tecnologia, economista Aloysio Mercadante, atual chefe da Casa Civil da presidente Dilma Rousseff. Esse tipo de trabalho acadêmico, ele é expressão de algo que o Florestan lutou durante muito tempo, que era buscar um padrão de trabalho acadêmico internacional. O Florestan escreveu profusamente sobre isso no livro Sociologia do Brasil, a Sociologia no Brasil, no livro sobre a época eu vou lembrar aqui, um conjunto de ensaios que recolhe ensaios desde 1950, 53, 57, a Sociologia numa época da Revolução Social, que é um conjunto de ensaios de Florestan. Lá está plasmado isso, a luta dele pela escola pública, que foi muito importante, etc. Tinha essa ambição de ter um padrão de trabalho acadêmico internacional, que naturalmente confrontava com as teses de Alberto Guerreiro Ramos, que defendia o contrário, uma ciência social nacional. Uma ciência social nacional não significava que Guerreiro Ramos não lesse Marx, não lesse Lukács, não lesse Max Weber, Durkheim, etc., porque ele era versado nisso,
como nenhum outro sociólogo brasileiro. Eu defendo, inclusive, que o primeiro a divulgar Lukács aqui foi Alberto Guerreiro Ramos, num livro que estamos republicando lá pelo Instituto de Estudos Latino-Americanos, que se chama Mito e Verdade da Revolução Brasileira. Nada mais, nada menos, já adianto aqui, um livro em que Guerreiro Ramos se insurge contra o que ele chamava o marxismo-leninismo praticado no Brasil. E é um livro que ele dizia, me disseram para nunca publicar isso, mas ele publicou, e nós estamos republicando porque é o desencontro completo entre os marxistas e os nacionalistas. E isso é preciso entender as raízes desse debate para poder equacionar a Revolução Brasileira. Esse padrão de trabalho acadêmico internacional, pelo qual Florestan lutou muito tempo, foi derrotado por ele, e na última parte da sua vida foi um crítico dele, foi um crítico aberto dele, mas já vencido também pela idade, pelas circunstâncias políticas, vencido dentro da universidade e vencido dentro do partido na qual ele estava, que era o Partido dos Trabalhadores. Nesse sentido, Florestan não deixou de ter uma atitude digna e combativa até o final, poderia dizer, morreu atirando. Né? Esse padrão de trabalho universitário nasceu, portanto, se consolidou na Universidade Brasileira e é plenamente vitorioso. Qual é a origem disso? A USP nasceu daquela iniciativa da classe dominante paulistana, e foi buscar, o padrão que ela foi buscar na França. Então importou da França os principais, as figuras que eles achavam mais adequadas para cá. Trouxeram figuras que não eram o primeiro time francês, trouxeram figuras que eram talentosos na história, por exemplo, Fernand Braudel, na antropologia, por exemplo, Claude Lévi-Strauss, na filosofia, Jean Malguet, e foi trazendo várias figuras, mas que não eram top de linha na França, eram figuras importantes, trouxeram para cá, e essas figuras moldaram a universidade monográfica, por exemplo. Né? É uma universidade cujo desprezo pela linguagem, pelo refinamento estilístico é muito grande, né? O meu amigo Gilberto Vasconcelos denuncia muito isso, razão pela qual é muito chato ler uma dissertação, um doutorado, aquilo é um atropelo ao idioma. Né? Eu consegui hoje aqui, recomendo a todos para vocês, o Gondim da Fonseca. Esse é um escritor extraordinário, era funcionário do Banco do Brasil, escreve com um estilo extraordinário, década de 50 e 40. Se quiserem ler uma coisa boa, leia, eu recomendo a obra dele sobre o petróleo, etc. Mas veja o que é um sujeito que lia profusamente, sabia escrever em português, dá gosto de ler. Não dá para ler uma dissertação e uma tese, é um festival de citações intermináveis, sem nenhum sentido, uma aberração, que deveriam ser todas reprovadas. Mas, enfim, eu sei que aqui tem gente que está fazendo mestrado e doutorado, quer dizer, vocês têm que se desembarcar dessa rapidamente e vão ter que brigar, em primeiro lugar, com o orientador, que vai enquadrá-los. A loucura é tal desse modelo monográfico, que veio dos franceses, que a ABNT, que é uma associação privada, na minha universidade não tem nenhuma resolução que diga que tu tem que cumprir as normas da ABNT, e os professores que deviam dar filosofia da ciência, metodologia científica, eles transmitem tudo isso em termos de normas da ABNT. Isso é um estrupício completo com o trabalho científico, o pensamento científico. Então, no lugar do pensamento do rigor, do científico, etc., entra as normas da ABNT. E as normas da ABNT é a coisa mais absurda que pode existir, mas é cultivado por todos vocês. E se você disser, não vou escrever minha dissertação, meu doutorado assim, vão ter um combate direto com o orientador, que vale a pena, eu digo. Inclusive, vocês, eventualmente, decidir isso no braço com eles. Porque é esse o limite da autoridade, nessas coisas que os orientadores impõem a sua autoridade, e é uma autoridade que vem só do fato de ser orientador, não é o fato de derrotá-los intelectualmente, ou educá-los intelectualmente, mostrando com argumentos por que da importância. É o contrário, é a imposição da regra.
Então, esse padrão de trabalho importado dos franceses foi evoluindo aqui. Não tinha problema enquanto o Centro Cultural da República foi até 1964 o Rio de Janeiro, não era São Paulo. E era basicamente, tinha um instrumento que era o ISEB. O ISEB foi o centro de pensamento mais importante que a República criou. Não por acaso é a primeira instituição que a ditadura fecha, é o ISEB. Tem um livro aqui, de um paulista, que eu já vou lembrar o nome dele, mas é o ISEB Fábrica de Ideologias. Caio Navarro de Toledo. O Caio. Eu tive um debate com ele lá em Florianópolis, ele soltou o livro dele, que é a tese de doutorado, se não estou equivocado, analisa até 1958, 59 o ISEB. E omite algo fundamental, que eu disse para ele num debate lá. Exatamente de 59 a 64, foi onde mais avançou a formulação do ISEB. E se tem uma parte do trabalho do Caio, que nesse aspecto é limitado, e passou a ideia de que o ISEB era uma simples agência de criação de ideologia do Estado e do reformismo nacionalista de João Goulart, esse livro, ele complicou a vida porque o pessoal tomou o todo pela parte e não observou algo decisivo que de 59 a 64 as sucessivas cisões dentro do ISEB levaram às melhores formulações do pensamento político brasileiro, que foi, tanto na filosofia, na antropologia, na economia, etc., o ISEB pariu sucessivas crises, porque ali a mixagem, quer dizer, para usar uma palavra horrorosa, vou tirar isso, me perdoe, corta essa parte, a fusão entre o marxismo e o nacionalismo adquiriu o seu grau de intelectualização mais elevado. Podia ser visto, por exemplo, na obra da filosofia de Álvaro Vieira Pinto, podia ser visto pela direita com Hélio Jaguaribe, podia ser visto com a redução sociológica anterior de Alberto Guerreiro Ramos. Estava lá Nelson Werneck Sodré, estava lá uma quantidade de figuras que foram extraordinárias. Exatamente, a ditadura veio, não só fechou, como se extirpou as moléculas de pensamento crítico dentro da USP, por exemplo, a cassação de Florestan Fernandes, para dar um exemplo, e se turbinou uma universidade como a Unicamp, que é uma criação da ditadura, por esse chamado pelo pessoal de São Paulo, esse mandarim, que esqueci o nome dele agora, o Zeverino Vaz, dá o nome do campus da Unicamp. O Zeverino, que era um homem da ditadura e que tinha prestado um serviço extraordinário contra o pensamento crítico, porque ele foi um interventor na UNB e demitiu na UNB, a ditadura entrou, caçou todo mundo na UNB e mandou Zeverino Vaz ser um interventor. Zeverino Vaz demitiu 59 pesquisadores da UNB que tinham sido convidados por Darcy Ribeiro para fazer aquela grande turbina de heresia de pensar o Brasil criticamente, que foi a UNB. E de lá foram demitidos, imediato, Vânia Bambirra, Teotônio dos Santos, Rui Mauro Marini, adeus André Gondelfranc, foi todo mundo para o brejo. Quer dizer, essa hegemonia, eu estou contando essa história para mostrar que tinha uma larga trajetória do figurino francês, que era hostil a uma forma de pensamento genuinamente nacional. Leiam o valioso livro, nesse sentido, de Paulo Arantes, o Departamento Francês de Ultramar. Inclusive esse título que o Paulo Arantes dá, nasce de uma conversa com Michel Foucault aqui em 64 ou 66, chequem, quando Michel Foucault vem para cá, e pergunto para ele, depois de um período de trabalho aqui, o que ele achou da filosofia uspiana, e ele, de maneira, acho eu, ácida, disse, olha, vocês fazem uma filosofia tão boa quanto a que nós fazemos na França. E daí saiu esse Departamento Francês de Ultramar, que o Paulo Arantes colocou, a despeito do que eu acho que ele tem um tom irônico, muito saudável, que eu gosto, ele não
pegou totalmente esse aspecto crítico de ser um departamento francês de ultramar, que é uma expressão máxima do colonialismo. Né? Como é que nós vamos ser um departamento francês de ultramar? E esse departamento francês de ultramar, com Gerard Lebrun à cabeça, veio para cá, e foi mestre de vários deles aqui, precisamente era uma resposta à filosofia, por exemplo, de Álvaro Vieira Pinto sobre o tema de consciência e realidade nacional, considerado, por exemplo, por Celso Furtado, como uma expressão do irracionalismo da filosofia brasileira. Eu descobri há pouco que o próprio Leandro Conde, para minha surpresa, foi um sujeito que ficou muito impactado com as aulas de Álvaro Vieira Pinto e frequentava, era muito mais jovem, frequentava o ISEB e foi formado nesse impacto. Está numa apresentação do Zé Paulo Neto, sobre uma publicação Marxismo e Alienação, acho, do Leandro Conde. Ele tem uma apresentação do Zé Paulo Neto, que foram amigos e brigaram também muito durante um longo tempo, mas eram grandes amigos. Ele conta o impacto que teve, embora o Leandro Conde nunca mencionou isso publicamente, etc. Hoje consegui um livro que é uma tese sobre Álvaro Vieira Pinto, que tem um pós-fácil, uma página e meia, o Leandro Conde, mas de maneira muito protocolar, só dizendo, fez bem a dissertação, etc. Não reconhece isso que veio por um depoimento pessoal do Zé Paulo Neto sobre essa obra. Mas isso mostra o quê? Enquanto esse pensamento que se estruturava no Rio de Janeiro, isso foi interrompido com a ditadura. E com a ditadura se turbinou os núcleos de pesquisa, de excelência, etc., nessa tradição monográfica francesa, que plasmou na USP, especialmente, e depois, logo em seguida, na Unicamp, através de Severino Vaz, que foi o encarregado de destruir a Universidade de Brasília, aquele projeto crítico lá, os dois principais centros das ciências sociais do Brasil, indiscutível. Gostemos ou não, a USP e a Unicamp são os dois centros mais importantes, porque tem mais dinheiro, porque tem mais influência, porque tem mais intercâmbio acadêmico, porque tem um sistema de bolsa maior, porque está localizado no coração burguês do Brasil, que é São Paulo, e toda a periferia, os gaúchos, os catarinenses, os paranenses, os pernambucanos, os paraibanos, os acreanos, vêm todos para cá para buscar as luzes na catedral. E pegam essa herança. É muito curioso também isso, quer dizer, muito curioso não, é muito oportuno registrar isso aqui. Grande parte da sociologia aqui, parece que o Florestan Fernandes dava todas as aulas, mas o Florestan Fernandes era um só. Depois tinha um monte de professores que não tinham nada a ver com o Florestan. Mas, só para dar um exemplo aqui, da sociologia da USP, o nome dele parece que eclipsava todos os demais, dava uma legitimidade para a casa, que tinha um monte de reacionário dando aula aqui, gente que só fazia reproduzir Max Weber, ou reproduzir Durkheim, e agora reproduzir Pierre Bourdieu, John Rawls, Boaventura de Souza Santos e todos os outros que estão aí para ser reproduzidos. Não é? Gente, em grande medida, que não tem a menor importância. No seguinte sentido, não tem importância. Na menor, zero. Zero. No seguinte sentido, não que você não possa. A obra sobre o Estado de Pierre Bourdieu, por exemplo. O que temos lá de novidade teórica que já não tenhamos, por exemplo, nos clássicos do marxismo? Zero. Algumas lições novas que nos apresentam sujeitos como Boaventura, que circulam com uma desinibição total, zero. Ou se vocês quiserem agora, o último francês de moda, qual é a grande novidade de Piketty? Zero. Veja, eu não estou dizendo que eles são desonestos. Eu estou dizendo que o uso que nós fazemos dele é de um típico colonizado, que ignora coisas elementares, que alguém na sociologia não pode eliminar. Não há nada no Capital de Piketty que não tenha sido dito com muito mais rigor, profundidade, por exemplo, por Marx. Você não pode começar a ler aquilo fazendo de conta que Marx não existe. Agora, eu não vou culpar o Piketty. Ele está indignado com o aumento da pobreza, com o aumento da concentração da propriedade, da riqueza. Ele oferece uma base de dados, ele atua como um acadêmico francês, mais ou menos sério e comprometido. Ele está contra o mundo tal como está. O problema é como vocês, como nós, pegamos esse sujeito.
e logo transformamos numa Bíblia que passa a sepultar a inteligência nacional como se ela não existisse. Esse processo, por exemplo, fez com que nós ignorássemos uma longa tradição latino-americana em ciências sociais extraordinária. Quer dizer, um uspiano clássico, vou chamar aqui um unicampeiro clássico, não sei se define assim, talvez eles não gostem disso, né? Também não estou preocupado com o que eles querem gostar ou não. Ignora, basicamente, o pensamento brasileiro. Ignora. Ignora também, em grande, larga medida, o pensamento latino-americano. E aí é mais grave ainda. Vou dar um exemplo de alguém que eu prezo, que acompanho. Benedict Anderson, por exemplo, andou por aqui e lançou Sociedades Imaginárias, e lançou um conjunto de livros, é querido, é divulgado, e ele faz a seguinte asseveração. Olha o que é grave. Ele diz, olha, é espantoso na América Latina a força do nacionalismo, que ele diz, do populismo, e o contraste com sua pobreza teórica. Nesses mesmos termos, o filósofo Paulo Arantes repete isso, adota essa mesma posição, no seu livro, acho que é naquela coleção Zero à Esquerda, e repete isso. Quando eu li isso, eu disse assim, como? O tema do nacionalismo na América Latina, que não é a mesma coisa que o populismo, seja lá o que for o populismo, mas o nacionalismo, tem uma quantidade de teóricos na América Latina extraordinariamente potentes, que são desconsiderados como se de fato não existissem. Percebe o grave da situação? Se tu quiser dizer, olha, o nacionalismo é débil, vai ter que pegar a obra de Álvaro Vieira Pinto e liquidá-la. 2 tomos. Consciência e Realidade Nacional. Não é uma coisa assim, o nacionalismo é uma porcaria, tira. Não, vai ter que pegar a obra, desbancar. Vai ter que pegar a obra de um argentino, Hernández Arregui, seus 4 tomos, que escreveu 4 tomos na vida, e dizer, isso aqui não se sustenta. Vai ter que pegar o boliviano René Zavaleta, seus 6, 7 tomos, e dizer assim, olha, é insustentável a questão nacional e nacionalismo em René Zavaleta. E assim sucessivamente. Percebe? Tem uma quantidade de autores bolivianos, equatorianos. Vai ter que pegar Ricardo Paredes, que esteve na Internacional Comunista em 1926, disputando lá com os caras, dizendo, olha, a qualificação de semicolonial para o Brasil e para a Argentina, que era moeda corrente no marxismo europeu, especialmente nos debates da Internacional Comunista, não é adequado para o Brasil, e para a Argentina tem que ser o conceito de país dependente, não de semicolonial. Discutido lá na Europa. Vai ter que desmontar o Ricardo Paredes, que era médico, mas era culto. Quer dizer, um médico pode ser culto, hein? Isso aí vocês... Pode ter engenheiro culto também, não é? Pode ter economista culto. 98% é Joaquim Levy. Entendeu? É gente... Porque a formação do economista está grotesca. Sim. Igual a do sociólogo e do antropólogo e do historiador. Então, quer dizer, se fala da pobreza do nacionalismo na América Latina, ignorando autores que fizeram grandes obras na Argentina, na Bolívia, no Equador, na Venezuela, no México, no Brasil, como se eles de fato não existissem, atribuindo uma pobreza teórica do nacionalismo e o contraste que o nacionalismo tem como... Eles reconhecem, tem uma tremenda força política. Bom, se tem uma tremenda força política, a primeira coisa que teríamos que nos debruçar é por quê? E chegaríamos a uma conclusão que, mesmo um sujeito ultraconservador e queridinho da USP também, que é o Gilberto Freire, que tem coisas horrorosas, digo-se de passagem, e tem coisas importantes, mas é um autor ambíguo, diz o seguinte, olha, tem um nacionalismo aqui, que é o nacionalismo agressivo, que é o nacionalismo dos Estados Unidos, por exemplo. Ele escreve isso em 1946.
Mas tem um nacionalismo aqui que é defensivo, que são dos povos oprimidos. Essa parte de Gilberto Freire, por exemplo, não entra. Como Gilberto Freire disse, por exemplo, olha, haverá de chegar o dia em que a Guerra do Paraguai será considerada um conflito interno das nossas nações. Opa, está supondo, Sérgio, a pátria é grande. Assim, escuta, a América Latina unificada, isso vai ser um conflito interno que nós vamos ter que estudar, tal como a balaiada, tal como todos os nossos conflitos aqui, tal como 32, que o pessoal idolatra, mas não quer estudar. Todo mundo idolatra, mas não quer estudar. Entendeu? Pô, esse 9 de julho, essa avenida tinha que trocar o nome. É óbvio, mas tenta fazer alguma coisa sobre isso. Não é? Isso aí cai sobre a cabeça do sujeito. Vai ter que ser firme na paçoca. Então, o que acontece aqui? O que está acontecendo é que esse figurino francês, que eu estou dizendo aqui, ele é expressão desse colonialismo que está na origem, que deita raízes, inclusive antes, muito antes da criação da USP em 34, da criação da Unicamp em 66, da própria ditadura, mas o Brasil até 64 estava criando anticorpos muito importantes contra essa tradição eurocêntrica e colonizante. E que precisamente a ditadura veio e interrompeu isso. O que ocorre agora é mais grave, porque a ignorância acadêmica tece loas a isso. Diz, olha, isso é muito bom, o padrão universitário, veja como nós estamos crescendo. Não destruam o sistema de financiamento da Universidade Brasileira, a pós-graduação brasileira de excelência, há núcleos de excelência. Isso não passa por uma avaliação social. Isso tudo está baseado, inclusive, não numa validação social do conhecimento, mas numa validação de pares. São os pares que nos avaliam. Então, eu avalio o Ailton, que vai avaliar o Sérgio, que vai avaliar o Rodrigo, que vai avaliar o Toninho, e nós vamos numa confraria. Numa confraria. Esse nosso conhecimento não tem validação social. Nós não somos testados na massa, na influência cultural, na influência científica, na ruptura da dependência, etc. Não tem. Bom, esse processo foi se aprofundando até que virou a coqueluche completa. Né? Isso aqui me lembra muito aquela obra de Ionesco que eu aprendi com Alberto Guerreiro Ramos, que é o Rinoceronte. O Rinoceronte é aquela peça que, de repente, está numa comunidade e apareceu um rinoceronte. Aí vai se descobrir que o rinoceronte era o seguinte, o Ailton virou rinoceronte. E daqui um pouco se observa que mais 3 ou 4 rinocerontes estão passeando aqui no campus da USP. O pessoal começa a ver rinoceronte. E no começo isso é tudo muito estranho, muito raro, mas depois o pessoal começa a se acostumar com os rinocerontes. E o rinoceronte se incorpora, só tem o Bergerac, que é um cara que então começa a achar estranho. É a mesma metáfora que o comunista português usa no ensaio sobre a cegueira, o José Saramago. Quer dizer, todo mundo vai cegando, só a mulher do médico não cega. Aí ela diz, bom, no mundo que está todo mundo cegando, aquela que não cega não é, naquele popular ditado brasileiro, em terra de cego quem tem o olho é rei, não, em terra de cego quem tem o olho tem que carregar a consciência dos que estão cegos, e a mulher do médico então rompe com essa safadeza, esse oportunismo, esse elogio ao proveito, né, a armadilha, a trampa. Então, nós começamos a adotar, e aquela primeira monografia que parecia estranha, rara, depois passou a ser o padrão, e agora é absolutamente normal, de tal forma que se alguém de vocês gritar, não sou um rinoceronte, será expulso da universidade, será expulso da pós-graduação, não vai defender a dissertação, não vai defender a tese, não vai ter depois um concurso com uma banca mais ou menos amigável e o sistema não se reproduz. Entendeu como é que é o assunto? O buraco é bem embaixo. Esse padrão se tornou, por ele mesmo, chegou a um grau, que é um grau absurdo de legitimidade da comunidade universitária. Agora vejam qual é o colapso. O colapso consiste no seguinte, no fato de que agora teve um corte brutal do orçamento das universidades e a população não está nem aí para nós. Sacou? Corta 10 bi, depois corta 2,5 bi, depois vai cortando tudo e a população. Por quê? Porque a universidade
se isolou das causas nacionais, do povo, da Revolução Brasileira. A universidade então faz parte da Revolução Brasileira. E olha que o presidente Lula turbinou a universidade com dinheiro. Nós ficamos, nas federais, por exemplo, sem greve durante muito tempo, os salários melhoraram, vários projetos receberam inundações de dinheiro via FINEP, CAPES, CNPq, ministérios muito grandes, que agora vai secar também, grupos de pesquisa de toda parte, a USP, a Unicamp, a Federal de Santa Catarina, da Bahia, de Pernambuco, de Porto Alegre, todas as federais ganharam muito, de Minas, ganharam muito dinheiro com projetos especiais. Tem professores que dirigem projetos de 50, 58, 60, 100 milhões de reais. Né? Claro, só para vocês, são os pelados da pós-graduação, isso pode sugerir muito dinheiro. Para esse povo, essa aristocracia aqui, não. Isso é normal. Eles estão manipulando somas vultuosas há muito tempo, prestando serviço. A universidade tem que prestar serviço, mas ela não pode fazer disso o seu trabalho fundamental. Tinha que criar ciência e tecnologia. Ela tinha que estar legitimada na sociedade. Mas, precisamente, a demonstração do grave aspecto alienante do figurino francês é o fato de que a universidade pode sofrer um brutal corte orçamentário e ninguém se levanta. Os sindicatos não se levantam, o parlamento não se levanta, o ministro não se levanta e os próprios reitores estão bem caladinhos, como se nada tivesse acontecido. Porque não tem moral para pedir para a sociedade mais orçamento. O que a universidade, no atual contexto, é melhor do que o Bolsa Família? Nada. Por quê? Porque a universidade não produz ciência. Se a universidade produz ciência e tecnologia, por exemplo, cultura, turbinasse a cultura brasileira, não fosse um instrumento de alienação do povo brasileiro, dos nossos estudantes, a massa ia dizer, não toquem na universidade. Mas não está dizendo isso, ao contrário. E eu postulo, de forma muito clara, como as universidades, junto com a televisão e as igrejas evangélicas, se transformaram, e as igrejas em geral, se transformaram num sistema de produção, de alienação da juventude e da população brasileira gigantesca. Olha, eu quero igualar a universidade, a televisão e as igrejas. Igualzinho, sem tirar nem pôr, e topa uma conversa séria com isso, com o reitor, o chefe de departamento, com vocês, para mostrar como isso é assim. Só que na televisão, na mais-valia ideológica, como diz o grande marxista venezuelano Ludovico Silva, a mais-valia ideológica, ela trata de ocultar isso. As igrejas estão fazendo isso em nome de salvar o homem dos males mundanos, terríveis, e assegurar uma vida para depois, ou garantir aqui uma teologia da prosperidade que permite ele ter um carrinho, um telefone e uma tenda de R$1,99. É uma espécie de empreendedorismo religioso, não é? Que paira aqui dentro das universidades com a mesma desenvoltura, as empresas júnior, todas essas coisas que estão por aí, estão aí também no mesmo. Mas a universidade tinha uma função que deveria ser o contrário, o apreço pela ciência, pela tecnologia, pela cultura brasileira. Não tem. Esse pessoal gosta de Harvard, eles gostam da Sorbonne. E eles não entendem que Harvard não é uma universidade universal mundial. A Harvard é uma pequena universidade estadunidense a serviço da grandeza, da riqueza e do poderio dos Estados Unidos. E a Sorbonne? O que é a Sorbonne? Não é? É uma universidade francesa, não é onde uma meca do pensamento universal, desinteressado, etc. É uma universidade francesa a serviço da cultura e da grandeza da França como Estado nacional. Só aqui que nós temos esse postulado, que é um postulado colonizante, que a universidade tem que ser a casa do saber desinteressado. É uma instituição estatal que está a serviço do Estado brasileiro. Nada mais. Bom, aí o ministro tem que designar o que nós vamos estudar? Não. Aí entra o postulado da autonomia, que, diga-se de passagem, Álvaro Vieira Pinto nunca defendeu isso. Mas eu digo, nós temos... Isso não quer dizer que o ministro vai determinar, porque tem um pessoal muito burro, ignorante, safado, que diz, mas de outro jeito o ministro vai determinar o que eu estudo. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a universidade tem que estar a serviço da grandeza e da cultura e na luta contra a dependência e o subdesenvolvimento do Brasil e, por extensão, da América Latina. Quer dizer, isso é a principal tarefa da Universidade Brasileira e não a reprodução do figurino francês. Vou terminar com uma questão que me parece essencial para não fugir do título.
do consórcio Petucano, as raízes intelectuais. As raízes intelectuais são institucionais, são essas, é esse apreço. Nesse embalo entraram tantos petistas, que nasceram disso, né? Sérgio Buarque, Antônio Cândido, Florestan Fernandes depois, estavam todos no Congresso de Fundação do Partido dos Trabalhadores. E o tucanato do Messier, Fernando Henrique Cardoso, estavam... Hã? E a lista, nós podemos fazer um inventário. E a propósito, não deveríamos esquecer ninguém. Sobretudo agora que, a despeito da luta parlamentar que parece encarniçada de morte, la madre de todas as batalhas, na verdade é uma briga só tipicamente eleitoral. No fundamental estão de acordo. Nenhum, por exemplo, bate em Joaquim Levy. Ao contrário, os tucanos dizem o núcleo racional do governo é Joaquim Levy. E os petistas dizem temos que agora, por um conjunto de circunstâncias, não existe outra alternativa a não ser de Joaquim Levy. Estão todos de acordo. A diferença é tratada no parlamento, num espaço educado e absolutamente desimportante do parlamento. Estão basicamente de acordo. Nem a chamada questão social, que é a Bolsa Família, encontra desavença entre os dois bandos em disputa. Porque a burguesia brasileira já descobriu que os programas sociais mais importantes da história da República, que é o Bolsa Família, consome míseros 0,47% do PIB. De maneira que não há razão para brigar por isso. E o ano passado deve ter sido, tem que ver isso com mais detalhe, só para os juros, amortizações e a renegociação da dívida, 9% do produto. Então, está muito claro. Para os pobres, a política social mais miserável. E ainda mais com uma vantagem. Essa política social não pensa na distribuição da propriedade e do poder. Ao contrário, é feito de maneira a supor para amplos setores populares e para setores de classe média, de forma muito clara, que a questão social está sendo resolvida. Percebe? De tal maneira que se produz aquilo que eu digo que é uma digestão moral da pobreza. Vamos aceitar. O Aécio Neves, ou Fernando Henrique Cardoso, jamais interpelaram a Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República quando eles tipificaram o que é a classe média alta no Brasil, que é aqueles trabalhadores que ganham de R$ 750 até R$ 1.039. Isso é a classe média alta, pela SAI. Claro que eles mesmos não querem pertencer a essa classe média alta. Entendeu? Mas os tucanos não dizem. Quando o Lula dizia, tiramos 30 milhões da pobreza e 40 botamos para a classe média, nunca um tucano subiu lá e disse, isso é falso, presidente. Isso é falso, presidente Dilma. Não é, porque eles não fazem. Eles estão de acordo com isso. Esse consórcio petucano é o seguinte, vitória de dependência e desenvolvimento de Fernando Henrique Cardoso e Enzo Faleto e derrota de subdesenvolvimento e revolução de Rui Mauro Marino. Cardoso é festejado como se fosse o pai da teoria da dependência pelos jornalzinhos paulistas, que são os jornais provincianos aqui de São Paulo, o Estadão e a Folha, e Rui Mauro Marino é ignorado como se de fato não existisse. As teses de dialética da dependência e de subdesenvolvimento e revolução, que foram finalmente que disseram aqui o que vai acontecer é o desenvolvimento do subdesenvolvimento, formulação impecável do grande André Gunder Frank, é isso que vai acontecer. Vai ter desenvolvimento? Vai. O que Fernando Henrique Cardoso, matreiro como ele é, e ele engabela bem, porque ele vai com aquela conversinha dele, ele diz assim, não, olha, o pessoal da teoria da dependência dizia que não podia ter desenvolvimento. É falso. O pessoal da teoria marxista dependente dizia, vai ter desenvolvimento, só que vai ter o desenvolvimento e o subdesenvolvimento. Não se elimina o problema da desigualdade regional, não se elimina o problema da desigualdade de classe, não se elimina o problema da desigualdade racial, não se avança em termos de soberania. E o Fernando Henrique continua com esse conto até hoje da globalização. Esse discurso hegemônico do Messias Fernando Henrique Cardoso, ele
não encontrou jamais contestação nos teóricos do Partido dos Trabalhadores. Nem o confronto Lula-FHC e nem Bolívar Lamounier, ou Sérgio Abranches, ou o filósofo, o Gianotti, entendeu? De um lado, e os petistas de outro lado. E teve alguns, inclusive, que circularam nos dois bandos, como Francisco Beaufort, que estava aqui, já foi para lá, e se tivesse que voltar, volta. Como o Bresser Pereira, estava ali num lado, depois agora vai para o outro, assim com uma desenvoltura total, como o Guerreiro do Corinthians. Sai daqui, vai lá, joga no Flamengo, vamos, pá, entendeu? Claro que o Guerreiro está muito melhor agora, obviamente. Então, o que eu quero dizer? O consórcio petucano, essas raízes intelectuais. Então, o livro, gente, que eu fiz questão de evitar os pontos mais fortes para que vocês possam comprá-lo, porque é óbvio, não ia dar tudo aqui assim, entendeu? Esse livro que nós publicamos lá pela editora Insular, que é a maior editora catarinense, pela qual publicamos a coleção Pátria Grande, Biblioteca do Pensamento Crítico Latino-Americano, é um livro que faz a crítica às ciências sociais no Brasil. E aqui eu critico, inclusive, pessoas com quem tenho um grande apreço, como o meu amigo Plínio, que estava aqui ontem, o Ricardo Antunes, o Paulo Arantes, que eu tive apenas uma vez, me parece que é uma figura importante aqui, e critico naturalmente os que estão no outro lado, Beluso, João Manuel Cardoso de Mello, toda essa gente da Unicamp, de capitalismo tardio, essa tese insustentável, que goza de boa saúde na Universidade Brasileira, Gianotti, Francisco Beaufort, Chico de Oliveira, os enganos terríveis de Chico de Oliveira, estão aqui todos eles criticados, e obviamente o que eu mais quero é ouvir a crítica, porque eu sei que deles não virá crítica, deles virá o silêncio. Mas dos estudantes, aqueles que estão interessados num debate honesto, aberto e rigoroso sobre as teses que dominam as ciências sociais, eu espero que isso efetivamente tenha vida longa. Nós soltamos esse livro em dezembro, está saindo agora a terceira edição, e eu queria dizer que com muita alegria esse livro tem sido muito bem recebido pelos estudantes de pós-graduação. É onde mais impactou isso. Tenho feito debates no Brasil inteiro, há uma inquietação no Brasil sobre isso. Acho que agora o colapso do figurino francês, quer dizer, no lugar do figurino francês, agora entrou o figurino gringo. Agora é preciso falar, pensar e estudar nos States. Do you know? Essa é a questão. A questão agora é ir para lá. Então há um agringalhamento da universidade brasileira. Um agringalhamento. Tem gente pedindo para escrever a tese em inglês. Uma grande parte de cursos de pós-graduação fazem a seleção em inglês. Se não tem inglês, não entra no curso de pós-graduação, o que é um verdadeiro escândalo mundial, que teria que ser processado todos os que criam essa norma. Grande parte dos textos, e eu não estou aqui fazendo elogio a não estudar inglês, o francês, o alemão, enfim, o mandarim, enfim, o que for. Né? Todo mundo tem que, quanto mais idiomas dominar, tudo bem. Mas nós temos que ter um estudo que esteja orientado para o nosso estudante, para a massa do nosso estudante, que ande par e passo com o pulsar do nosso povo. E essa universidade não está isso, e as ciências sociais, nesse sentido, é um atraso gigantesco. Isso que eu faço, a crítica que eu faço às ciências sociais, não elimina naturalmente uma crítica aos engenheiros, aos médicos, aos arquitetos, a todos eles. Não é porque um sujeito é arquiteto que ele não tenha que ler Lima Barreto. Ao contrário, se for arquiteto, tem que ler todos os ensaios de Lima Barreto, que foi um excelente cronista do urbano na década de 20 no Rio de Janeiro. Um arquiteto com 2 pés no Brasil teria que estar aqui, né? Mas eles são ignorantes, basicamente ignorantes. Os economistas não vou nem falar, né? O meu povo é terrível, né? É de uma ignorância gigantesca. Os advogados dispenso, e assim sucessivamente. Então,
O livro é um convite para essa reflexão e para uma rebelião para a gente mudar radicalmente. Eu não nutro ilusões que a gente possa fazer desde aqui de dentro. Só essa crise nacional pode parir as forças que vão mudar a universidade brasileira. Mas nós que estamos aqui dentro temos que estar muito presos, muito atenciosos para essa pulsão da sociedade brasileira que pode renovar aqui. Eu agradeço o convite uma vez mais e a atenção com que vocês me escutaram.